Dia 19 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 7, 28, 9 e 6, Marcos 3, 31, 4, 25, Salmos 37, 12, 29 e Provérbios 10 horas e 5. Levítico 7, 28, 9 e 6. Levítico 7, 2.28, 38. Versículo 28. O Senhor disse a Moisés. Versículo 29. Diga aos israelitas: quem trouxer um sacrifício de comunhão ao Senhor trará parte dele como sua oferta ao Senhor. Versículo 30. Com as próprias mãos trará as ofertas preparadas no fogo para o Senhor, trará a gordura junto com o peito, e o moverá perante o Senhor como gesto de apresentação. Versículo 31. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencerá a Arão e a seus filhos. Versículo 32. Da oferta de comunhão, vocês darão ao sacerdote a coxa direita como contribuição. Versículo 33. A coxa direita pertencerá ao sacerdote que oferecer o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Versículo 34. Pois eu tomei dos israelitas o peito movido e a coxa da contribuição dos seus sacrifícios de comunhão e os dei ao sacerdote Arão e a seus filhos como sua porção permanente dos israelitas. Versículo 35. Essa é a porção das ofertas preparadas no fogo para o Senhor que foi designada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servir ao Senhor como sacerdotes. Versículo 36. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas lhes dessem essa porção como sua porção permanente por todas as suas gerações. Versículo 37. Essa é a regulamentação do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e do sacrifício de comunhão. Versículo 38. O Senhor a deu a Moisés no monte Sinai no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Levítico 8, 1, 36. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Traga Arão e seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Versículo 3. Reúna toda a assembleia à entrada da tenda do encontro. Versículo 4. Moisés fez como o Senhor ordenou, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda do encontro. Versículo 5. Moisés disse à assembleia: isto é o que o Senhor ordenou que fosse feito. Versículo 6. Então Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água. Versículo 7. Vestiu Arão com a túnica, colocou o cinto, vestiu com o manto e pôs sobre ele o peitoral. Colocou o urim e o tumim no peitoral. Versículo 8. Colocou o turbante na cabeça de Arão e, na parte da frente do turbante, colocou a placa de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 9. Então Moisés ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, consagrando-os. Versículo 10. Ungiu o altar 7 vezes, derramando o óleo da unção sobre ele, e ungiu todos os seus utensílios, bem como a bacia e sua base, para consagrá-los. Versículo 11. Derramou um pouco do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungindo para consagrá-lo. Versículo 12. Depois Moisés trouxe os filhos de Arão, vestiu-os com túnicas, colocou cintos e atou-lhes turbantes, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 13. Depois Moisés trouxe os filhos de Arão, vestiu-os com túnicas, colocou cintos e atou-lhes turbantes, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 14. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Versículo 15. Moisés o abateu, pegou o sangue e, com o dedo, colocou um pouco dele nas pontas do altar ao redor, purificando-o, derramou o restante do sangue na base do altar. Assim, ele o consagrou para fazer expiação por ele. Versículo 16. Moisés pegou toda a gordura que cobria as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobria e os queimou no altar. Versículo 17. Mas o novilho, com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 18. Depois trouxe o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Versículo 19. Moisés o abateu e aspergiu o sangue ao redor do altar. Versículo 20. Cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Versículo 21. Lavou as vísceras e as pernas com água e queimou o carneiro inteiro no altar. Foi um holocausto de aroma agradável, uma oferta preparada no fogo para o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. Em seguida, trouxe o segundo carneiro, o carneiro da ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Versículo 23. Moisés o abateu, pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no dedo grande do seu pé direito. Versículo 24. Depois Moisés trouxe os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita deles, no polegar da mão direita e no dedo grande do pé direito. Em seguida, aspergiu o sangue ao redor do altar. Versículo 25. Pegou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobria as vísceras, o lóbulo do fígado,
os 2 rins com a gordura que os cobria e a coxa direita. Versículo 26. Do cesto de pães sem fermento que estava diante do Senhor, ele pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão com azeite e uma obreia, e os colocou sobre a gordura e a coxa direita. Versículo 27. Então colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e os moveu perante o Senhor como gesto de apresentação. Versículo 28. Depois Moisés os tomou das mãos deles e os queimou no altar, em cima do holocausto. Essa foi a oferta de ordenação, de aroma agradável, uma oferta preparada no fogo para o Senhor. Versículo 29. Moisés pegou o peito e o moveu perante o Senhor como gesto de apresentação. Essa foi a porção do carneiro da ordenação que coube a Moisés, como o Senhor ordenara a ele. Versículo 30. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes deles. Assim, ele consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos e as vestes deles. Versículo 31. Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro e ali a comam, junto com o pão que está no cesto da oferta de ordenação, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Versículo 32. O que sobrar da carne e do pão será queimado. Versículo 33. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da sua ordenação, pois a ordenação levará 7 dias. Versículo 34. O que foi feito hoje, o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vocês. Versículo 35. Fiquem à entrada da tenda do encontro, dia e noite, durante 7 dias, e cumpram as ordenanças do Senhor, para que não morram, pois foi isso que me foi ordenado. Versículo 36. Então Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor ordenara por meio de Moisés. Levítico 9, 1-6. Versículo 1. No 8º dia, Moisés chamou Arão, seus filhos e os líderes de Israel. Versículo 2. Disse a Arão: Pegue um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Versículo 3. Depois diga aos israelitas: Peguem um bode para a oferta pelo pecado, um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, para o holocausto. Versículo 4. E um boi e um carneiro para o sacrifício de comunhão, a fim de sacrificá-los perante o Senhor, junto com uma oferta de cereal amassada com azeite. Pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Versículo 5. Eles levaram à frente da tenda do encontro o que Moisés ordenara, e toda a assembleia se aproximou e ficou de pé perante o Senhor. Versículo 6. Moisés disse: Isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Marcos 3, 31, 4, 25. Marcos 3, 31, 35. Versículo 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Versículo 32. Havia uma multidão assentada ao seu redor, e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Versículo 33. Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Versículo 34. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Versículo 35. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 4, 1-25. Versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele entrou num barco e se assentou nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Versículo 2. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Versículo 3. Ouçam. O semeador saiu a semear. Versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 até 100 por 1. Versículo 9. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 10, 25. Versículo 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe perguntaram sobre as parábolas. Versículo 11. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Versículo 12. Para que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Versículo 13. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como, então, entenderão todas as outras? Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada.
Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Versículo 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Versículo 17. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam a fé. Versículo 18. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Versículo 19. Mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Versículo 21. Ele lhes disse: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Ao contrário, não a coloca num lugar apropriado. Versículo 22. Pois não há nada escondido, senão para ser revelado, e nada oculto, senão para ser trazido à luz. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 24. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe será acrescentado. Versículo 25. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Salmos 37, 12, 29. Versículo 12. Os ímpios conspiram contra os justos e rosnam contra eles. Versículo 13. Mas o Senhor ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Versículo 14. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para bater o necessitado e o pobre, para matar os que andam em retidão. Versículo 15. Mas as suas espadas lhes atravessarão o coração, e os seus arcos serão quebrados. Versículo 16. É melhor o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Versículo 17. Pois o braço dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Versículo 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 19. Em tempos de adversidade, não serão humilhados, em dias de fome, se fartarão. Versículo 20. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, em fumaça se desfarão. Versículo 21. O ímpio toma emprestado e não devolve, mas o justo dá com generosidade. Versículo 22. Os que o Senhor abençoa herdarão a terra, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. Versículo 23. O Senhor firma os passos do homem, quando a conduta deste o agrada. Versículo 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Versículo 25. Fui jovem e já sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão. Versículo 26. Ele sempre empresta com generosidade, e seus filhos são uma bênção. Versículo 27. Desvie-se do mal e faça o bem. Assim você terá sempre onde morar. Versículo 28. Pois o Senhor ama o que é justo e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Provérbios 10:05. Versículo 5. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas quem dorme durante a colheita é filho que causa vergonha. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.